Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o José, com o Michel. Antes de tudo, a gente fez um formulário que eu deixei aí no chat para vocês preencherem, para a gente se conhecer melhor e depois criar um grupo, talvez, em comum. Mas agora eu vou passar para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Estamos retomando o estudo da obra. Quarta passada, a gente teve uma live especial de aniversário, completamos um ano de estudos. A gente teve aí a entrevista com o Carlos Sete Bastos, do CSI do Espiritismo, falando sobre a história do Espiritismo. Foi uma excelente live, aqueles que perderam, assistam. A live está aí, ficou nos nossos canais. E hoje a gente retoma o estudo, né? No final a gente tem aí o anúncio de mais uma live especial, mas a gente vai deixar para anunciar no final. Então já sabe, todo mundo vai ter que ficar até o final para saber da live, a nova live especial que a gente vai fazer sobre do que se trata, né? Então hoje a gente retoma o estudo. Lembrem de curtir, compartilhar, convidar pessoas e participar, trazer questões. É muito importante que todos participem. E, por fim, nessas minhas boas-vindas, esse link que o Eric falou é muito importante. Cliquem no link, respondam lá as questões e futuramente a gente vai, bem em breve, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp e vamos começar a reunir todo esse pessoal aí espalhado no Brasil e fora do Brasil que participar do nosso grupo, para a gente se reunir num lugar só para trocar ideias e anúncios e tudo mais. Então, que a gente tenha um ótimo estudo. Passo para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, vamos seguir então com as nossas lives, os nossos estudos sobre a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Tamanho Marli Cabeceira. Boa noite, Marli. Como o Michel e o Eric comentaram, esse formulário é importante, né, para a gente estreitar os laços, conhecer um pouco mais vocês que nos acompanham os nossos estudos há um tempo. A gente sempre, a nossa preocupação também é essa, né? Além da gente estudar o Espiritismo, estudar a obra de Kardec e divulgar o Espiritismo, a gente se preocupa também em estreitar os laços com os espíritas, né? Com a comunidade espírita, porque se conhecendo, nos unindo, a gente consegue fortalecer ainda mais o espiritismo. Então, essa é uma maneira da gente colocar essa ideia em prática, né? Então, responda o formulário. Se vocês tiverem amigos aí nas redes sociais que acompanham, que não responderam ainda, mandem também para responder. E aí a gente futuramente pretendemos fazer isso que o Michel comentou, né? Fazer um grupo para a gente se conhecer mais, trocar ideias, ficar um contato mais fluido, né? Mais natural. Então é isso, vamos seguir aí com o nosso estudo de hoje. Então, vamos começar no item 6 hoje. Certo, vamos retomar o início da nossa rodada, né? Então, item 6, lembrando a todos o que a gente viu até agora. A gente está vendo sobre os espíritos, Kardec estudando a definição de espírito. A gente viu ele mostrando a diferença entre a alma, o perispírito e o corpo. A gente viu no último estudo da obra sobre a noção da morte para o espiritismo, né? A gente mostrou várias diferenças da obra de Kardec sobre a morte para o que o próprio movimento espírita divulga. E agora a gente vai seguir aí sobre o tema do capítulo, essa parte da obra é justamente sobre os espíritos. Então Kardec está fazendo uma abordagem geral sobre tudo que envolve esse universo dos espíritos, né? Agora ele vai falar propriamente de onde vivem, né?
onde os espíritos estão. Então, item 6, diz Kardec, os espíritos povoam o espaço. Eles constituem o mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos e com o qual estamos sem cessar em contato. Então, essa é uma definição clássica, objetiva, que Kardec dá sobre onde fica o mundo espiritual, né? Parece algo simples, e ele, na verdade, é algo simples, mas como a gente sempre faz aí um paralelo com as obras e o movimento espírita, a gente sabe o quanto as obras foram para um lado que não corresponde ao item 6. Vejam que ele coloca no item 6 que os espíritos, eles povoam o espaço e eles estão no nosso meio, incessantemente em contato. Então é muito importante a definição que a obra kardeciana dá sobre, entre aspas, a localização dos espíritos. Por que entre aspas? Porque a gente viu aí no item 6 que eles estão em todos os lugares. Mas todos os lugares, inclusive a nossa volta. O mundo espiritual não é lá, distante. É aqui, no nosso meio, no meio do qual vivemos. Veja o que ele está dizendo. E claro que não é só o nosso meio, é também todo o espaço. Os espíritos também povoam o espaço, seja o nosso meio, seja o restante do universo. Então isso é muito importante. Essa noção geral de que os espíritos não têm um lugar circunscrito, fechado. Aquele lugar lá é o lugar onde estão os espíritos. Aqui é onde estão os encarnados. Vejam que não é assim. É geral. É no meio do qual estamos, um mundo invisível que nos rodeia. Então, o mundo espiritual também é aqui. Claro que não é só aqui. Mas isso é muito importante para a gente iniciar o entendimento. Para que a gente não tente cometer o erro de localizar o mundo espiritual ou localizar onde os espíritos estão. Porque como é que a gente, já para concluir, passar para o José, como é que a gente raciocina aqui na Terra? A gente raciocina diferente. Aqui a gente vive em espaços circunscritos. A gente vive, né? Primeiro que a gente vive no espaço, no nosso planeta, onde tem a Terra, né? A gente não vive na água. Ou a gente não vive no ar. Né? Então já circunscreve. Não são todos os lugares. Mas aqui a gente tem país, cidades, bairros, ruas, casas. Dentro de casa a gente tem os cômodos da casa, as partes da casa. Então, a noção de circunscrito aqui, eu estou no Rio Grande do Sul, o José está em São Paulo, o Eric mora no Rio de Janeiro, para nós encarnados. Mas é evidente que os espíritos não têm essa mesma, eles não estão fixados como nós em lugares circunscritos. Porque a gente viu no último estudo que eles percorrem o espaço e vencem as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, por exemplo, se eu desencarno, eu posso estar no Rio de Janeiro com o Eric, eu posso me deslocar para São Paulo com o José. Percebe? Eu não fico mais o Michel que mora aqui no Rio Grande do Sul. Claro que eu posso vir para o Rio Grande do Sul para visitar as pessoas e estar com as pessoas que aqui ficaram encarnados. Mas nota, eu não estou mais fixo num lugar, né? Eu não preciso ir no final do dia para um lugar onde eu moro, onde eu vou me alimentar e dormir. Então, isso é muito importante para a gente entender já nessa obra, ele dá uma noção geral. Claro que aqui ele dá uma noção geral, porque ele está